Hoje o tema é intitulado, como podem ver, "Não tenho denúncias", e se esta será efetivamente uma métrica positiva. Os tópicos que vamos abordar ao longo desta sessão serão, portanto, relativamente ao canal de denúncias, este normativo interno, o que é que efetivamente deve ser acautelado neste instrumento interno, quais os pontos fulcrais que não devem ser esquecidos. Aqui, depois passaremos para a importância da comunicação interna, quais as estratégias, as ferramentas que devemos utilizar na comunicação deste canal, na transposição deste canal para os membros da organização, os trabalhadores, para fazer transpor a ideia e a relevância deste instrumento. Neste sentido, um próximo ponto que abordaremos é a promoção desta confiança através de uma formação e questionaremos qual a frequência que será desejável para esta formação, o que é que esta formação deve abordar, os pontos fulcrais. Posteriormente, a integração e coerência normativa ao nível de RGPD e RGPDI. E outro ponto que, em termos práticos, será bastante relevante, que é alinhar KPIs com os objetivos do programa de cumprimento, ou seja, quais as métricas, quais os pontos que podemos aqui encontrar para termos uma análise efetiva de como é que está a ser feita esta implementação do canal de denúncias, quais os resultados que está a produzir e quais os pontos que efetivamente serão para melhorar. E como disse, no final teremos efetivamente um espaço para todas as perguntas que possam surgir e às quais tentaremos, obviamente, dar uma resposta completa e cabal. Gostava, antes de começarmos, e não me querendo alongar demasiado, de apresentar aqui o nosso painel. Temos o gosto de estar na presença novamente da doutora Tânia Ferreira, que é aqui consultora de sistemas de informação e que está aqui a representar a Incentia. É especialista em matérias de RGPD, RGPC e RGPDI e, portanto, tem aqui uma vasta experiência em termos práticos destas matérias que estão na atualidade da vida das empresas e que nos trará aqui uma perspectiva, lá está, prática sobre estes temas e de como é que isto efetivamente se processa no dia a dia. E por outro lado, temos aqui o Dr. Gonçalo Aspercar, advogado da DCM Littler, especialista em direito laboral e também no seu dia a dia que tem contactado com estes temas de compliance e que tem aconselhado e prestado assessoria nestes temas junto dos clientes. E, por último, eu mesmo, que sou moderador deste painel hoje, Rui Rego Soares, também sou advogado da DCM Littler, também especialista em direito laboral e irei estar a moderar aqui esta mesa redonda e também contribuir da melhor forma que me for possível para a mesma. Apresentar, portanto, as duas entidades que aqui estão em parceria uma vez mais, uma parceria que se tem revelado bastante frutífera no desenvolvimento destes temas e na compreensão e uma conciliação aqui entre a prática e a vertente jurídica destas matérias do compliance. A Incentia é um grupo para aqueles que já conhecem e para aqueles que não conhecem ficam a conhecer, um grupo de empresas na área de tecnologias de informação, presta consultoria de negócio e engenharia de produto e é uma empresa que efetivamente está presente em vários países, quer da União Europeia, quer da comunidade CPLP. A DCM Littler, que estamos aqui também a representar, é uma sociedade de advogados que presta serviço a clientes internacionais e estrangeiros. Nós somos uma sociedade de advogados especializada em direito laboral, em direito da proteção de dados e propriedade industrial. E como referi há pouco, temos-nos deparado com estes temas do compliance no nosso dia-a-dia de trabalho e aconselhado as empresas e os seus trabalhadores. Portanto, apenas uma última nota, se me for permitido dar aqui um pontapé de partida para esta mesa redonda, relembrar que apesar de a legislação referente, nomeadamente o RGPC e o RGPDI estarem em vigor desde 2021, apenas muito recentemente, em setembro,
o órgão que está afeto e que tem como responsabilidade garantir a implementação e monitorizar a implementação desta legislação na prática e no dia-a-dia das empresas, apenas só agora em setembro, através do Guia número 1/2023, lançou algumas notas informativas e algumas linhas orientadoras e métricas para a implementação de todos os instrumentos que esta lei obriga a todas as entidades que tenham 50 ou mais trabalhadores, e incluindo o RGPDI. Portanto, e incluindo também no âmbito do RGPDI o canal de denúncias, fornecendo aqui algumas linhas para efetivamente consigamos perceber, sendo que nos últimos 2 anos mais ou menos de vigor desta lei, andámos aqui, se me é permitido, um pouco na linguagem da gíria comum, a navegar um bocadinho na maionese na implementação destes temas. Portanto, sem mais demoras, agradeço mais uma vez a presença de todos, iremos dar então início a esta mesa redonda e lanço efetivamente a primeira pergunta que nos vai tomar aqui o debate. Normativo interno, efetivamente, quais os pontos que devemos não deixar de parte de todo e o que é que deve ser acautelado? E coloco esta pergunta, primeiro que tudo, aqui à doutora Tânia Ferreira, que nos irá dar aqui uma perspectiva prática sobre o tema. Ora, muito bom dia, é um gosto estar aqui convosco a debater outra vez estes temas, e também um bom dia e um obrigado às pessoas que tiraram um bocadinho do seu tempo para estarem aqui connosco. Então, quanto ao normativo interno, é um tópico um bocado controverso, porque o RGPDI em si próprio não refere normativo interno. O normativo interno vem-nos aqui assim da parte do RGPC, no qual eu pugno mesmo que não podemos separar os dois. E quando falamos em normativo interno, falamos aqui assim do sistema de avaliação interna, e o próprio RGPC diz-nos que implementa políticas, manuais, métodos e procedimentos, etc. Ora bem, se calhar eu estou aqui a saltar um bocadinho à frente, porque temos um tópico específico para a questão da coerência normativa. No entanto, eu acho que nós não podemos falar em normativo interno sem nos estarmos a basear também no RGPC, como medida legal obrigatória, mas também nós não devemos e não podemos implementar uma coisa só porque a estamos a implementar. Isso é perigoso. Ou seja, eu quando vou implementar um canal de denúncias, eu tenho de saber e dar a conhecer ao âmbito subjetivo a que vou abrir o canal de denúncias, o que é que pode ser denunciado, quem é que pode denunciar, quais são os requisitos para que a denúncia seja aceite, qual é a sanção, ou quais poderão ser as sanções pelo incumprimento. Eu, se não tiver isto, eu estou a construir um castelo, eu nem diria na areia, eu estou a dizer nas nuvens, eu diria mesmo nas nuvens, porque não temos suporte, não temos base. E depois, logicamente, aqui assim as coisas estarão todas interligadas, não é? Porque depois tem a ver com a confiança que nós promovemos ou não aos nossos colaboradores e a potenciais denunciantes que não sejam colaboradores. Depois integra aqui muita coisa, mas no fundo, eu acho que o mínimo dos mínimos a ter para sedimentar aqui assim um bocadinho a confiança e para promovermos as nossas denúncias será termos um normativo interno que seja claro, que seja de fácil leitura e que promova estas denúncias, porque senão caímos no risco de não ter denúncias e não saber muito bem porquê. É um dos pontos. Mas não sei, se calhar passo aqui assim um bocadinho a palavra ao Dr. Gonçalo para dar também a sua achega. Muito obrigado, doutora Tânia, e também agradecendo, dando os bons dias a todos e agradecendo também aqui o convite mais uma vez para podermos trocar aqui algumas ideias nesta que é uma mesa redonda com temas bastante atuais e desafiantes
naquilo que é o dia-a-dia das empresas aqui em matéria de compliance. Indo aqui um bocadinho à resposta à pergunta que estamos aqui a tentar dar aqui algo mais chega do normativo interno, o que é cautelar. Pronto, eu penso que aqui nós temos, como pegando aqui um bocadinho na deixa que o Dr. Rui aqui introduziu, a questão de ser um normativo extremamente recente, no sentido, não é com 1 ou 2 semanas, bem sabemos, mas é um normativo que ainda está muito em descoberta. Ou seja, é um mecanismo que ainda no dia-a-dia das empresas, na sua aplicabilidade prática, ainda carece ainda de muita densificação e de muita desmistificação, para que, tentando fazer a conjugação destes regimes todos, do RGPC, do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, o Regime Geral da Proteção dos Denunciantes e Infrações, o nosso RGPDI, o próprio Regulamento Geral da Proteção de Dados Pessoais e, mais recentemente, como o Dr. Rui indicou, a Estratégia Nacional de Anticorrupção 2020-2024, que aqui a autoridade, o Mecanismo Nacional de Anticorrupção, que o MENAC veio este ano brindar-nos aqui com algumas luzes de elucidação aqui com o Guia Prático número 1 de 2023, que eu aproveito para deixar aqui o link na nossa conversa para que tenham acesso a este instrumento. Por acaso tive a oportunidade de o ler e achei-o bastante útil no ponto de vista de tentar aqui dar aqui alguma lufada de ar fresco, algumas luzes naquilo que é o trabalho que nós temos de fazer diariamente nas empresas para colocar em prática aquilo que é o grande plano complexo normativo e depois aplicá-lo ou transmutá-lo para o nosso normativo interno das empresas, para os regulamentos internos e para aquilo que são as circulares e as ordens que devem ser transmitidas ao longo da empresa. Parece-me que é uma boa súmula esta que este Instituto, este mecanismo faz, com características do que é que deve ter no canal de denúncias, aquilo que ele deve conter, entre outros pontos relevantes, como seja a questão relacionada com o código de conduta, o que é que deve ser um código de conduta, o que é que ele deve conter, que indicações ele deve ter, a questão também ao nível do plano de prevenção de risco e corrupção de infrações conexas. Portanto, dá-nos aqui algumas ideias de que o que é que nós, no plano estratosférico, temos de transmutar ou transpor para o nosso plano interno. E concordo um pouco com o que a doutora Tânia disse. Eu acho que ao nível, eu penso que a tecnologia e a informação, a informatização das coisas veio-nos aqui um pouco facilitar o trabalho na questão da criação destes mecanismos e na forma como disseminamos a informação até no seio das empresas. No entanto, eu penso que as empresas não podem esquecer, não podem olvidar aqui o seu capital humano e a formação que tem de ser dada aos trabalhadores e aos parceiros que com as empresas colaboram diariamente no sentido de informar e colocar a par a existência destes mecanismos. Eu penso que em termos de normativo interno tem de ser acautelado devidamente a existência de um canal, ou seja, que existe estes mecanismos de reporte, de denúncias e de contingências, o seu funcionamento e, essencialmente, a tramitação que estes procedimentos têm e o desfecho que eles poderão ter ao nível da sua sanção, por assim dizer, qual é que é a expectativa que eu, denunciante, tenho ou tenho de ter no funcionamento daquele determinado canal. Ou seja, tem de ter uma confiança tal na existência, na tramitação e depois no modo de decisão daquele canal de denúncias que me seja, de certa forma, seguro a eu poder reportar livremente e de forma bastante clara e aberta dentro da minha organização determinado tipo de contingências que não posso ficar dependente por eu estar enquadrado numa organização, o que é que me poderá acontecer ou aquilo que poderei vir a ser responsabilizado e etc. Temos de ter aqui uma dupla, penso que uma dupla vertente. Aquilo que o trabalhador, os colaboradores podem fazer, ou seja, denunciar livremente, apresentar, sentirem-se à vontade para o fazer, mas também acautelar que o normativo interno contemple a questão de, não digo a responsabilização, porque isso causa aqui um bocadinho aqui a ideia de que o trabalhador poderá ser responsabilizado por algo que vier
a denunciar, não é este o objetivo, mas sim não utilizar ou não fazer dos mecanismos de reporte interno, de certa forma, um lavar de roupa suja, e passa a expressão, de tudo aquilo que se passa ou todo o descontentamento que ele tem na empresa, porque corremos o risco de o próprio sistema, o próprio canal que nós temos implementado na empresa, não cumprir com os objetivos traçados e para as quais a empresa o estabeleceu, que é assim para o reporte de situações devidamente, pronto, complexas e que careçam aqui de algum tratamento. Não quer dizer que depois o próprio mecanismo interno não faça uma pré-seleção, uma pré-triagem daquilo que são as denúncias feitas de boa ou de má fé, aquelas que tenham algum tipo de fundamento para prosseguirem na sua investigação. Mas o normativo interno, eu penso que também deverá acautelar algumas cautelas também ao nível do utilizador. Sensibilizar o utilizador de que aquele canal é com um determinado objetivo, que qualquer denúncia que seja feita à má fé, com o objetivo meramente de entorpecer a empresa ou tentar fazer daquilo um desabafo ou um psicólogo, por assim dizer, do próprio trabalhador, do próprio colaborador, também poderá, sim, acarretar algum tipo de consequências para a pessoa que está a fazer aqui a denúncia, de modo a que não haja aqui uma subversão até do próprio canal de denúncias. Sim. Se me permitem, eu creio que isso é realmente o básico, é aquilo que a nível de normativo interno nós devemos assegurar. Deixo aqui o tópico, é outra das coisas que eu pugno, eu não gosto de fluxos ad hoc, eu não gosto de coisas a surgirem do meio de nada por necessidade de última hora, eu acho que as coisas devem estar previstas de antemão. Nesse sentido, falando agora daquilo que se calhar as empresas poderão não considerar como obrigatório, eu gostava de vos perguntar se vocês acham que é meritório termos, por exemplo, diretrizes de denúncia, um documento muito mais leve, que o denunciante possa ler de uma forma muito mais rápida e explicar-lhe então precisamente essas questões que o Dr. Gonçalo acabou de referir. Temos, por exemplo, uma instrução de trabalho para a equipa de investigação, de forma a seguirmos sempre um processo normalizado de investigação e termos, por exemplo, modelos para inquirição de testemunhas, modelos para várias situações em que a equipa de denúncia se possa pronto, vir a necessitar, e também uma instrução de trabalho para a própria operacionalização interna do canal, para questões do género, o meu gestor de canal adoeceu, como é que eu faço agora? Ou eu tenho aqui assim um conflito de interesses, como é que eu faço agora? Vocês acham que isso é meritório, que deve ser um ponto a ser observado pelas organizações? Se o Dr. Gonçalo não se importar, Força. eu concordo plenamente consigo, Tânia. Acho que é fundamental, acho que, aliás, acabou até o Dr. Gonçalo por tocar aqui em vários pontos muito interessantes que vamos debater ao longo desta mesa redonda, e efetivamente é importante tentar prever, por um lado, tentar prever ao máximo e tentar ter acautelado todos os instrumentos que sejam necessários e que sejam frutíferos para que o normal funcionamento do canal de denúncias seja efetivamente conseguido, um proveitoso funcionamento do canal de denúncias e principalmente chegar aos trabalhadores e conseguir transmitir esta confiança de que isto funciona, isto está estruturado, isto é organizado e podem confiar e incentivar a participação. E aqui outra coisa que me chamou a atenção é efetivamente a questão da formação, ou seja, isto lembra-me a importância da formação, que até é um dos pontos que eu aqui abordar nesta mesa redonda. Oi? Desculpa. E da comunicação interna, da comunicação de o que é que existe na empresa, quais são os instrumentos que temos. E aqui lembrei-me de outra coisa também, entretanto, do que a doutora Tânia referiu, relativamente
uma questão que também se me coloca, não só o conflito de interesses, não só o meu gestor de canal de denúncias adoeceu, mas e então se o próprio gestor do canal de denúncias for ele próprio o visado pela denúncia? Como é que o trabalhador faz? Eu acho é um ponto que tem de ser previsto à partida, e por isso eu pugno, que o estrito cumprimento da lei só é possível com a externalização da gestão do canal, pelo menos a externalização da gestão, já não digo a externalização de tudo, o que seria obviamente muitíssimo meritória, mas pelo menos a externalização de canal para que o próprio gestor de canal possa fazer ali uma ponderação se isto vai ser seguido internamente, se isto vai ser seguido por uma equipa de advogados externa, mas nós temos realmente de prever isso. E quando nós temos de ter a noção que a realidade organizativa a quem esta lei se aplica, sendo que o nosso tecido empresarial é marcadamente constituído de pequenas e médias empresas, e as médias empresas estão a isto obrigadas também, podem não ter os meios financeiros para estar a descentralizar qualquer parte deste sistema. Então, poderá acontecer realmente aqui assim um conflito de interesses a nível da gestão de canal. Para mim, é importante e ajuda também a fomentar a confiança no canal, que o único canal, o único meio de se fazer uma denúncia não seja aqui através única e exclusivamente de uma plataforma eletrónica. Eu defendo que, por exemplo, se um colaborador estiver perfeitamente à vontade, se não se importar de ser identificado, se não achar que para ele possam depois vir represálias por causa da sua denúncia, porque não reportar um superior hierárquico? Porque não reportar um responsável de cumprimento normativo? Nós temos de ter previstos mecanismos de bypass até ao próprio gestor de canal, caso ele seja interno. É a minha visão disto, e eu acho que é uma parte muito importante. O nosso sistema tem de estar bem organizado, temos de pensar em tudo e temos de ter redundâncias de forma a poder superar qualquer bloqueio. Certo, e aproveitando também um bocadinho aquilo que a doutora Tânia disse e tentando recuperar um bocadinho a pergunta que foi colocada, se era o nosso entendimento, se deviam haver aqui algumas diretrizes de como fazer o reporte, de como tramitar um certo procedimento. Eu penso que, desde logo, é necessário que a empresa receba as denúncias, que as trate com alguma confidencialidade e observe as particularidades de cada caso durante a investigação e principalmente agindo de uma forma bastante humana e cordial com quem faz essa própria denúncia. E é necessário também que os profissionais que sejam responsáveis por o cumprimento deste normativo do compliance estejam altamente capacitados para o tratamento, para o recebimento e depois para o posterior tratamento destas denúncias, consciencializados com a importância da confidencialidade ao longo de todo o processo. Eu penso que tentar desburocratizar o sistema, de certa forma, é uma mais-valia, porque muitas das vezes um dos motivos que inibem o acesso ao canal de denúncias é precisamente pelo facto de ser um canal de denúncias interno. E eu comungo muito da opinião da doutora Tânia que esta questão de o cumprimento estrito pelo normativo que neste momento está em vigor é mais garantístico com a externalização dos serviços. Porque é preciso ter em conta que os colaboradores só farão uma boa utilização de um canal de denúncias se tiverem a segurança e a confiança que o sistema lhe garanta que os reportes são 100% anónimos, por assim dizer, ou seja, que o facto de eu estar a reportar sem prejuízo, claro, lá está, das situações em que o próprio denunciante não obsta à sua identificação para dar mais alguma robustez e alguma força ao próprio reporte ou à própria denúncia que está a fazer. Mas garantir que ninguém possa, de certa forma, responsabilizá-lo ou persegui-lo pelo reporte que estará a fazer. Portanto, eu penso que é implementar medidas de simplificação do próprio sistema, dando aos colaboradores, aos trabalhadores, às pessoas com que se relacionam com aquele canal de denúncias, diretrizes exatas, também para evitar um bocadinho aquilo que eu estive a dizer há pouco, de trazermos para o canal de denúncias
tudo e mais um par de botas, por assim dizer, passando a expressão, ou seja, ser um motivo de desabafo do trabalhador, de todos os descontentamentos que tem com a empresa, que não é esse o objetivo. Portanto, estamos a desviar o foco daquilo que é o nosso objetivo do canal de denúncias, que é o reporte de determinadas questões com algum relevo para o tratamento da empresa, portanto, de forma a que o trabalhador ou quem faça este reporte já tenha uma prévia linha daquilo que deve ser considerado como um motivo ou como uma denúncia atendível e que carece de algum tipo de tratamento, para obstar a isso mesmo, a que tratemos o canal de denúncias como, de certa forma, um livro de reclamações e não seja esse o objetivo. Por outro lado, também dar aqui algumas diretrizes de atuação, principalmente se o canal de denúncias for interno, ao departamento de compliance. A tramitação que tem de seguir, eu penso que é um bocadinho também um dos temas que abordaremos à frente, é a questão do feedback que tem de ser dado, ou que deve ser dado, o acompanhamento que tem de ser dado ao denunciante, para que de forma a que eu dirigindo-me a um canal de denúncias, fazendo um reporte de uma determinada situação, não parece que estou a falar para o vazio, ou que estou a falar para nada, nem para ninguém. Ou seja, eu penso que tem de haver a preocupação de quem faz a gestão destes canais, a parte do compliance, de dar um feedback, um acompanhamento do estado da denúncia. Eu faço um reporte, aquele reporte está no momento, está a ser avaliado, ou imaginando, por exemplo, que até traduz a prática de um crime. Olha, foi encaminhado para as autoridades competentes para investigação, portanto não está neste momento sobre a nossa alçada, sobre a nossa responsabilidade, portanto dar um feedback, um acompanhamento. Penso que aqui, de certa forma, abrindo a transparência e tentando trazer para dentro do sistema decisório o próprio denunciante, no sentido de perceber que o próprio denunciante perceba aqui também a tramitação, é bastante importante e dá, de certa forma, alguma seriedade e robustez ao próprio canal que a empresa pretende e, assim, de certa forma, cumprir com os objetivos do estabelecimento destes determinados mecanismos. Sim, e aproveito de ter em conta tudo aquilo que ambos disseram, e como estamos a ver, efetivamente tudo isto vai também ao encontro da importância que tem a formação. E neste sentido, sendo a formação a forma mais imediata e expedita de podermos transmitir e das entidades poderem transmitir aos trabalhadores toda esta informação e criarem efetivamente também a partir daí mais uma forma de os trabalhadores compreenderem o funcionamento deste canal de denúncias e tudo aquilo que ele envolve e terem confiança no mesmo, eu pergunto-vos uma questão que me surge. O que dizem da periodicidade desta formação? Deve ser 1 ano? Deve ser 2, 3 anos? E um caso muito prático, que é a questão das empresas de trabalho temporário, que têm trabalhadores que estão lá que estão afetos a outras entidades durante curtos períodos de tempo, por vezes, e, portanto, qual a importância desta formação? A periodicidade desta formação é efetivamente importante, certo? É muito importante. Eu não sei se o Dr. Gonçalo quer pegar já nesta, então eu vou dar aqui assim um bocadinho o meu contributo primeiro. A periodicidade da formação vai depender um bocado da nossa realidade organizativa. Até porque nós somos ali obrigados a pelo menos 2 formações, e se estivermos no setor público, a 3. Eu creio que devemos ter uma formação, no mínimo anual, mas depois vai depender da realidade do nosso canal de denúncias. E aqui assim entra um bocadinho também o tópico desta mesa redonda, que é não tenho denúncias, esta é uma métrica positiva. Se nós nunca tivermos dado formação, por exemplo, ou se tivermos dado uma formação muito pela rama, se calhar temos logo uma indicação que a métrica não é positiva e não está a espelhar a integridade da nossa organização. Se calhar está a espelhar desconhecimento da parte dos nossos trabalhadores. Mas eu creio que numa fase inicial, por causa da promoção da seriedade, para as pessoas entenderem até o que é que constitui aquilo que podem denunciar, a tipificação legal, o que é que pode constituir um ou outro comportamento,
se métricas, por exemplo, mais relacionadas com os recursos humanos são admitidas, não são admitidas, qual é a forma de denunciar, qual é a tal escalada, os meios que eles têm para denunciar, se é o superior hierárquico, se é alguém dos RH, se é o responsável de cumprimento normativo, se tiverem confiança nisso. Há aqui muita coisa que tem de ser passado de uma forma séria e fácil aos nossos colaboradores. E eu pugno que numa primeira fase isto deve ser feito com uma maior frequência. Deve ser feito com uma maior frequência porque estamos aqui perante um sistema que é completamente novo e que vai contra a nossa própria gênese histórica. A nossa sociedade está ainda marcada pela época do Estado Novo, em que nós víamos tudo aquilo que era denunciantes, era terrível. E nós continuamos um bocado com essa mentalidade, nós continuamos mesmo marcados por essa mentalidade. Hoje em dia há muita gente que sabe muita coisa sobre as organizações que se calhar até está mal e deixam-se ficar porque não vale a pena dizermos nada, que isso só nos vai arranjar problemas. E nós temos de desconstruir este pensamento. Nós temos de dizer não, nós não queremos perpetuar este tipo de comportamentos cá dentro, porque nós nem podemos nem sequer saber que eles existem. E nós precisamos da vossa ajuda, nós acarinhamos a vossa ajuda nestes tópicos. Vocês, se souberem de alguma coisa, denunciem, por favor. E isto vai seguir assim, e aquela pessoa faz está envolvida nesta parte do fluxo das denúncias, aquela outra pessoa faz isto. Se vocês tiverem uma denúncia sobre esta concreta pessoa, não se preocupem, nós temos formas de fazer o bypass a esta pessoa, essa pessoa nunca vai saber disto. Pronto, eu acho que é assim. Depois temos a outra parte da formação a dirigentes, também muito importante, aos altos cargos da organização, porque eles também estão muito envolvidos e têm de ter muita disponibilidade e muito conhecimento e muita sensibilidade para a seriedade do canal de denúncias e também para verem isto não como um encargo legal, mas também como alguma coisa que pode ser benéfica para a organização. E eu concordo aqui também com o que a doutora Tânia disse, e também quando foi pedido aqui para preparar um bocadinho aqui esta mesa redonda, este webinar, de certa forma nós temos algum conhecimento de alguns clientes que nos vão reportando que nos últimos 7 meses, no último ano, não tiveram denúncia no canal de denúncia de interno e, portanto, vêm com algum tipo de satisfação, olha, está tudo a correr bem e, de facto, temos aqui um canal implementado, não temos denúncias, à partida está tudo a correr bem. É sempre uma questão a pergunta que eu me coloco, mas será um bom motivo para comemorar esta ausência de denúncias numa organização? Lembra-me sempre aquele exemplo dos pais que têm filhos pequenos, quando os filhos estão muito tempo sossegadinhos, calados, ou das duas uma. Ou estão muito sossegadinhos a brincar e está tudo a correr bem, ou então, quando vamos dar por eles, então já estão num estado a fazer traquinices, tal que depois para recuperar o controle da situação já às vezes é muito complicado e está a correr mal. Então acho que se aplica um bocadinho aqui esta questão do canal de denúncias. Será que o facto de nós não termos a denúncia no nosso canal interno é uma boa métrica para a organização? Tenderia a dizer que não. Porquê? Porque das duas uma, e recuperando um bocadinho a ideia que a doutora Tânia disse, eu penso que está muito institucionalizado, ou neste caso é muito o pensamento, eu penso que aqui também diria do sul da Europa, tanto nós os portugueses, os espanhóis, têm muito essa perspectiva de que, passando um bocadinho entre aspas, não podemos ser os bufos, tendo um bocadinho em conta a experiência e o contexto vivenciado também pela época do Estado Novo e que os nossos vizinhos espanhóis também pela época também que vivenciaram similar, nesse sentido em que o facto de haver aqui uma denúncia, um repórter, eu contar certas determinadas coisas, era visto como mau, ou seja, eu era o delator daquelas questões e estaria aliado com o sistema, por assim dizer. Eu penso que temos de ir a pouco e pouco, porque está bastante enraizado, foi bastante uma época com algum peso, desmistificar estas ideias e tentar, no seio da organização, disseminar as ideias no sentido diverso, ou seja, o facto de nós estarmos a reportar determinadas contingências, determinados tipos de questões, não pode ser visto nesse sentido, de como estaremos aqui
a conjecturar ou a tentar aqui conspirar contra a empresa, a tentar aqui atrás de alguém. Não é esse o objetivo, é tentar transparecer ao máximo que temos um canal de reporte de situações em que o próprio trabalhador ou o colaborador, quem se relaciona com a empresa, é chamado também ele próprio a ter uma palavra ativa no sentido da melhoria das condições e da melhoria do cumprimento do compliance desta empresa, e que, de certa forma, tem de haver uma transparência tanto do lado do denunciante como do lado de quem recebe as denúncias e quem faz o seu posterior tratamento. Portanto, eu penso que aqui a empresa não deve abster-se de investir e fomentar a formação interna dos seus recursos humanos, da equipa, e estabelecer códigos de ética e de conduta na empresa, de acordo com a legislação em vigor, para compatibilizar a tecnologia, que nos facilita e nos dá aqui um certo grau de celeridade no reporte. Nós temos imensos mecanismos que temos à nossa disposição, como plataformas, formulários, etc., que nos permite um maior contacto direto com quem está do lado, de certa forma, a receber e fazer o tratamento, mas também com o capital humano da própria empresa, para se sentir confortável de que eu, fazendo um reporte ou fazendo uma denúncia, sei que não tenho qualquer tipo de consequência negativa neste meu comportamento, como ainda é um bocadinho visto este reporte. E tendo em conta aqui uma referência, tive a oportunidade de ver, houve um relatório de 2022 da Association of Certified Fraud Examiners, 2022, que nos relata que foram descobertos mais casos de fraude quando um canal de denúncias está ativo, ou seja, há aqui uma transparência e uma certa forma uma boa gestão do canal, uma transparência e uma confiança no canal, têm sido contabilizados 46% das fraudes de denúncias através destes canais e 30% através de denúncias avulsas, quando os canais não estão a funcionar, não há uma confiança no próprio canal. Portanto, eu diria que a regularidade da formação deve ser, sim, anual, ou seja, devemos ter aqui um pendor de uma formação a nível do compliance anual, para que anualmente os trabalhadores vão sendo consciencializados e vá havendo aqui um desmontar de certas ideias de que os canais de denúncia e os reportes desta situação são situações nefastas para a empresa e para os trabalhadores e criam um ambiente tenso. Não é esse o objetivo. Temos que ir a pouco e pouco, portanto, eu diria com alguma periodicidade anual, fazendo este tipo de sensibilização, e nas empresas em que, por vezes, estas questões não dá para fazer com tanta periodicidade anual, como é a questão, por exemplo, da empresa de trabalho temporário, em que há aqui uma volatilidade dos próprios trabalhadores na empresa, do vínculo, etc. Eu penso que blindar, ou de certa forma, densificar um bom código de ética e de conduta, um bom regulamento interno, no sentido de transparecer logo assim que o colaborador entra, fornecer estes mecanismos de informação, de esclarecimento, para que o trabalhador tenha, sem prejuízo da formação, que depois pode ou não coincidir com o lapso temporal em que essa formação ocorra na empresa, mas ter logo disponibilizado aqui a questão do funcionamento, etc., que muitas das vezes também, e falando aqui também nas empresas de trabalho temporário, muitas das vezes o canal que é disponibilizado pela empresa muitas vezes funciona apenas numa língua estrangeira em que o próprio trabalhador não tem o conhecimento dessa língua, e por vezes também é mais um obstáculo que, de certa forma, entrava neste caso, o trabalhador a fazer algum tipo de reporte na língua que efetivamente tem aqui o conhecimento. Eu penso que aqui será que todos os trabalhadores têm obrigatoriamente de conhecer, por exemplo, falam língua inglesa, porque é a língua que maioritariamente existem estes sistemas, e uniformemente as empresas adotam uma linguagem, um estilo mais global, para que todos consigam ter acesso. Mas eu penso que há margem de haver aqui a possibilidade deste mecanismo estar acessível ou estar contemplado em língua inglesa. Eu penso que deve, e é uma recomendação sempre, que este sistema esteja acessível na língua de reporte ou na língua falada, escrita, do trabalhador e do local onde o trabalhador está a prestar a sua atividade.
E só em jeito simples, também para não me alongar muito, para deixar também aqui os outros oradores a dar aqui o seu contributo, eu considero que esta formação que é feita anualmente deve ser contabilizada para efeitos de formação profissional que é dada anualmente aos trabalhadores, porque em matéria de compliance é matéria bastante importante no próprio sistema organizativo em que o trabalhador se insere, portanto, e o modo de saber fazer e dar cumprimento a estas diretrizes de compliance é de extrema importância e eu penso que deve ser assegurado anualmente um período de formação a todos os trabalhadores em matéria de denúncia, de reporte e em matéria de compliance. Sim, sim, eu, se me permitem, pela lei ela até contará mesmo como formação interna e estou plenamente de acordo aqui com aquilo que o Dr. Gonçalo disse. Eu acho que é fundamental que isto faça parte da formação de acolhimento do trabalhador, e que seja uma formação bem estruturada e clara. Eu gostava também ainda daqui, voltando aqui ao tópico ainda um bocadinho da confiança, outro ponto que eu considero até bastante relevante é, no fundo, saber quem é que são estas pessoas que vão gerir o canal de denúncias, quem serão, terão de ser pessoas, na minha opinião, que no seio da empresa, já só por si, pelo papel que desempenham, pelos cargos que ocupam, já transmitam também esta certa confiança aos trabalhadores. Eu acho que este é um elemento muito importante. A escolha das pessoas que vão gerir o canal de denúncias vai fazer um caminho logo à partida para gerar essa confiança nos trabalhadores. Apesar de que, como sabemos, aqui esta questão de quem gera o canal de denúncias é uma questão que legalmente está regulada no sentido de ser algo rotativo, algo que não gera aqui também um monopólio da gestão do canal de denúncias e com tudo aquilo que isso poderá implicar em termos da sua do seu bom funcionamento e da sua aplicação. E eu aproveitava agora para passarmos a um ponto seguinte, que também já abordámos aqui sucintamente, que é a questão dos KPIs, ou seja, as métricas, quais os pontos que nós poderemos, e aqui lanço a pergunta à doutora Tânia, quais são efetivamente os pontos KPIs que serão relevantes para avaliar se efetivamente está a funcionar bem, o que é que pode mudar? Eu acho que nós recolhermos KPIs, sobre o nosso programa de cumprimento normativo, nos quais se inserem o canal de denúncias, vai ser a única forma de nós termos resposta ao tópico de hoje, que é: não tenho denúncias, devo ficar contente ou devo ficar extremamente preocupado. E teremos de desenhar os KPIs de forma a provavelmente conseguirmos medir, tudo aquilo que temos vindo a falar. Temos de medir quantas comunicações foram feitas, temos de medir quantas formações foram dadas, temos de medir o tipo de comunicações que fizemos, se tem referência à ética, se tem referência à integridade, se referem que realmente a organização acarinha os denunciantes, se houve algum trabalhador que, por virtude de uma denúncia anterior, tenha sido vítima de represália, se houve represálias relativamente a denúncias anteriores ao canal. Nós podemos medir aqui assim imensas coisas. Por exemplo, também no caso de termos denúncias, se são denúncias de brincadeirinha ou se são denúncias a sério, e depois temos de fazer a integração disto tudo. Quando nós não temos denúncias nenhumas, nós temos de ir ver o background, temos de ir ver realmente as comunicações, as formações, e boa prática é implementar também relatórios de clima organizacional, em que nós vamos diretamente à fonte, através de questionários anónimos, ver o que é que os colaboradores acham do canal de denúncias. Se eles sabem que há canal de denúncias, se acham que o canal de denúncias tem um nível de segurança que permita realmente assegurar o seu anonimato caso queiram permanecer anónimos, se têm confiança, eu peço perdão pelo pleonasmo, se têm confiança na confidencialidade do canal caso decidam denunciar de uma forma identificada, se têm medo de represálias, se acham que realmente a organização considera, os cargos de topo da organização consideram que a denúncia é profícua ou se a organização dá uma no cravo e uma na ferradura.
temos de conseguir, através, aqui assim, do nosso sistema de avaliação materializado em KPIs, de recolher métricas que nos permitam responder a isto, porque o não ter denúncias pode ser uma coisa estupenda, muito positiva, se nós tivermos todo o trabalho para trás feito e os colaboradores tiverem confiança e mesmo assim não denunciam porque não há nada a denunciar. Ou pode ser uma coisa muito má porque os colaboradores têm coisas a denunciar e por isso simplesmente não têm confiança nenhuma no canal, não têm confiança na própria organização. E isso é perigoso. Isso é perigoso porque abre logo a porta a denúncias externas e as denúncias, quando são externas, tendencialmente são muito mais graves, tanto para o próprio organizador, para o próprio colaborador, como para a própria organização. Certo, porque... eu também concordo aqui com o que a doutora Antônia disse, estes indicadores-chave do desempenho, do funcionamento do próprio nosso sistema, eles são usados como uma forma de medir e avaliar este processo, que é o processo de denúncias, para entender se ele está ou não dentro dos padrões que são esperados e que são definidos pela empresa com o estabelecimento daquele determinado canal de reporte. Portanto, eu penso que, e concordo, temos bons indicadores do nosso canal, é fundamental para fazer uma avaliação da eficácia deste mecanismo no seio da nossa organização. Portanto, eu, dando aqui como exemplo, portanto, se nós temos um índice de denúncias com alguma frequência de denúncias em matéria de assédio moral, pode ser indicador de que possivelmente esta empresa mantém ainda uma cultura de tolerância de lideranças tóxicas. Por exemplo, ou que é muito conivente com algum tipo de comportamentos de permanência destes atos um bocadinho humilhantes ou desconfortantes da parte dos trabalhadores. Portanto, estas métricas, funcionando aqui um bocadinho como bússola de orientação na decisão e no processo da estratégica que permitem às empresas avaliar o progresso em relação aqui aos objetivos que nós vamos definindo para o nosso canal. Portanto, atualmente diria que num universo empresarial em que, num mercado extremamente concorrencial e competitivo, eu penso que é essencial nós entendermos o desempenho e monitorizar os resultados, é essencial para o sucesso de qualquer organização. Eu penso, antecipando possíveis situações de tomadas de decisão e possíveis, e para que evite, de certa forma, um número de incidência deste género de denúncias, para que não se torne padronizado em determinadas matérias, é essencial anteciparmos estes comportamentos também no sentido de sensibilizar, oferecendo um canal de denúncias para que os trabalhadores façam este tipo de reportes, mas no momento prévio a sensibilização ao nível da formação também dos trabalhadores, não só com o estabelecimento de normas, a prevenção de um código de ética e conduta e de boas práticas, mas também sensibilizar estas questões de que, não obstante existirem estes instrumentos, que ainda assim, caso estes normativos não se observem, existe sempre a possibilidade de o trabalhador, sentindo-se desconfortável ou presenciando essas situações, poderá sempre fazê-lo de forma livre, esclarecida e sem qualquer tipo de represálias para a empresa, para dar aqui uma resposta. Portanto, eu penso que proporcionar um ambiente seguro, confidencial, onde as pessoas possam relatar preocupações como as fraudes, corrupção, assédio, como deu exemplo, as discriminações, a violação de certas políticas internas, os conflitos de interesses, ou certo outro tipo de certas questões, garantir que o trabalhador tem o à vontade para o fazer e incentivar uma comunicação aberta, uma detecção precoce destes problemas, permitindo que as empresas tomem medidas corretivas adequadas o mais rapidamente possível para, sim, evitar as denúncias, mas aqui sim com uma conotação mais positiva, que é não ter problemas na minha organização que necessitem aqui de haver este reporte. Sim, eu estou plenamente de acordo com tudo que foi aqui dito. Acho que efetivamente as métricas têm essa relevância muito, muito prática, e efetivamente através delas que nós vamos perceber efetivamente como é que está a correr, o que é preciso melhorar, se os trabalhadores confiam, se até mesmo ao nível da burocratização do canal de denúncias, se é demasiado burocrático, se é de simples acesso, se as pessoas
conseguem manuseá-lo de uma forma simples, e portanto acho que isto efetivamente é talvez e responde efetivamente à pergunta que nos trouxe hoje aqui a esta mesa redonda, que é se é efetivamente uma boa métrica não ter denúncias, porque não ter denúncias, como foi já aqui dito por ambos, pode ser muito bom, pode ser efetivamente muito mau. E portanto, Desculpa, Rui, só dando aqui mais uma chega, peço desculpas, esqueci-me só aqui de um pequeno pormenor. Eu penso que, de certa forma, nós vamos implementar estas métricas, estes indicadores no uso destas plataformas. Portanto, eu penso que um uso errado pode revelar, consequentemente, aqui performance erradas, desempenho errado destas plataformas. Portanto, eu penso que há que ter a sensação que tudo está a correr às mil maravilhas quando, na verdade, não está e vice-versa. Portanto, eu penso que, ao não se utilizarem os indicadores e aqui os KPIs corretos, a perspectiva de funcionamento também não pode não ser a mais correta. Eu penso que antes de estabelecer aqui os KPIs, definir essencialmente os objetivos do canal de denúncias. Eu quero este canal de denúncias com que objetivo? Para quê? Para que depois eu, com a sua utilização, possa conseguir extrair os objetivos que aquele determinado mecanismo que eu coloquei à disponibilidade. E se me permite, Dr. Gonçalo, Claro, para sim. isso é muito importante nós termos um canal de denúncias bem parametrizado. Porque se ele não estiver bem parametrizado, não vamos recolher informação nenhuma relevante. Eu até consideraria fazer-se aqui uma divisão dos KPIs entre aqueles que avaliam o funcionamento do canal, ou seja, se o meu canal está a funcionar corretamente, como por exemplo a quantidade de denúncias mensais que eu recebo, o prazo de investigação, o prazo de resposta, o feedback, etc. E por outro lado, os KPIs que avaliam o conteúdo específico de cada denúncia. Por exemplo, se é matéria de assédio moral, se é matéria de assédio sexual, concessão de vantagens indevidas, incumprimentos de normativos internos, por exemplo, fazer aqui esta divisão, para que eu, fazendo a divisão, consiga perceber se as minhas métricas, ao nível do incumprimento, ou neste caso, se não estão a funcionar tão bem, é ao nível do canal em si, ou, ao contrário, se é ao nível do conteúdo das denúncias que me estão a chegar, e aí a minha sensibilização já vai ter de ser diferente para eu sensibilizar os trabalhadores para que tipo de denúncias é que aquele canal serve. Se for o próprio canal que não está a funcionar em si, pode ser o desconhecimento do canal, a linguagem de funcionamento do canal que não está acessível, o conhecimento, etc, etc. Se, por outro lado, é o tipo de denúncias que me chegam que não está a ser aquelas, de certa forma, para as quais o canal foi objetivamente criado, e de certa forma aquilo se torne uma mescla de coisas que não tem nada a ver com o objetivo do nosso canal de denúncias, aí a sensibilização já será diversa e já terá de passar por um outro ponto. bem, tendo em conta que abordámos aqui todos os temas que estavam previstos para esta mesa redonda, e aproveitando agora o espaço que ainda temos e que nos resta para algumas perguntas e respostas que poderão ter surgido ao longo desta discussão, eu aproveitava aqui dando um bocadinho o pontapé de saída nas questões, para colocar a ambos a seguinte questão, que é relativamente a uma questão que até já me deparei na prática com um cliente, que era efetivamente a preocupação de saber a extensão do dever de informação por parte de quem gera o canal de denúncias para com o denunciante, relativamente ao andamento e àquilo em que resultou efetivamente a denúncia. Sabemos que a lei prevê aqui uma obrigatoriedade de comunicação no prazo de 7 dias para a recepção da denúncia, para indicar que a denúncia foi recepcionada, e que depois, no fim do prazo de 3 meses, teremos que efetivamente tem que haver aqui um feedback do estado do processo para o denunciante. Mas, efetivamente, há ainda esta dúvida de até onde. Por exemplo, se a denúncia resulta num procedimento disciplinar, eu tenho que informar o denunciante. Se a denúncia, efetivamente, até tem um caráter e até traz ao de cima factos com relevância criminal. Como é que funciona este dever de informação e se tem limites? E é esta a pergunta que vos coloco. Eu vou ser muito, muito célere na minha resposta.
É boa prática nós comunicarmos, por exemplo, se um procedimento disciplinar foi imposto ao denunciado por virtude daquela denúncia bem fundamentada e feita de boa-fé. Se estamos em processo de investigação e estamos a inquirir testemunhas, por exemplo, logicamente, se a denúncia teve de transitar para fora da esfera da organização, se teve de haver remessa a entidades competentes para averiguar da causa, nós a única coisa que poderemos dizer é, olha, seguiu o seu destino, neste momento está a ser investigada por. Agora, nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, o denunciante tem aquela prerrogativa de poder querer ser informado em 15 dias depois do desfecho da investigação. Eu aí assim não estou completamente certa qual será o prazo, se é o desfecho da nossa investigação que deu a remessa às entidades competentes ou a investigação da parte das entidades competentes. Não sei, mas aí assim sai da nossa esfera, por isso eu diria que assim que sai da nossa esfera nós não temos mais controlo sobre aquela denúncia. Agora, também, logicamente, que há coisas que poderão ser sigilosas, e aquilo que é sigiloso não passa para o denunciante. Penso que, pronto, também fazendo aqui um bocadinho o meu ponto de vista quanto a esta questão, eu penso que concordo aquilo que a doutora Tânia disse, eu penso que essencialmente devem ser duas as palavras, de certa forma, palavras de ordem num canal de denúncias: transparência e confiança. De parte a parte do denunciante, que faz o seu reporte, e também do lado de lá de quem está a receber e a tratar estas denúncias. Quem está a fazer este reporte espera o quê? Que a sua denúncia, que o seu reporte seja atendido e tenha algum tipo de continuidade na investigação. Eu penso que aqui deve haver, eu penso que é uma boa prática dos canais de denúncia, haver feedbacks com algum tipo de celeridade e frequência, para que a pessoa, quando faz o reporte, não caia em saco roto e parece que eu estou a denunciar coisas que depois não tenho um acompanhamento. Não digo que tenha que haver logo um feedback no próprio dia ou no dia a seguir, mas pelo menos parametrizar certas mensagens de tipo que saem, por exemplo, é uma plataforma, que a plataforma seja parametrizada com uma mensagem de muito obrigado pelo seu reporte, iremos passar consequentemente à análise deste caso e retomaremos o contacto assim que possível e depois daí a umas semanas tentar fazer um acompanhamento que a sua denúncia está em fase de investigação, foi instaurado um procedimento disciplinar ou um procedimento prévio de inquérito para averiguar estes factos e está em fase de inquirições. Não digo o teor do que é que está a ser perguntado, o que é que está a ser inquirido, claro que isso são matérias que dirão respeito à parte mais privada da investigação, que não tem de ser transmitido ao trabalhador, mas diria que ao denunciante neste caso, mas tem que haver aqui um acompanhamento, um reporte mais frequente. Se ao invés a denúncia consubstanciar ou traduzir algum tipo de prática criminal, caiba à investigação uma entidade externa que não a entidade empregadora, eu penso que aqui o reporte passará, e concordo em absoluto com a doutora Tânia, a situação que nos portou poderá, em abstrato, conduzir à prática de um crime, está a ser investigado pela entidade X, e que, quando houver desenvolvimentos, iremos informar dessa questão, pelo dever de informação que está previsto ao denunciante neste caso. Eu diria aqui que, havendo uma duplicação da investigação ao nível interno e externo, deve aguardar sempre a pronúncia do organismo que investiga estas questões ao nível, partindo do pressuposto que a prática consubstancia um crime, e depois do desfecho desta investigação pelo organismo ou pela entidade externa, aí sim dar prosseguimento ou persecução aqui à questão da investigação e do desfecho da aplicação de algum tipo de sanção interna, e aí sim comunicar ao denunciante, foi investigado pelo organismo externo, no organismo interno deu aso a X. Mas pronto, tendo em conta sempre a salvaguarda da proteção também de quem está a ser investigado,
não só do denunciante, mas também do próprio denunciado. Estamos aqui também com algum tipo de matérias do foro sensível, da proteção de dados pessoais, da intimidade, da reserva da vida privada, que têm de ser também acautelados, que a denúncia pode até prosseguir os seus termos de investigação e, no fim, não darem nada porque não há matéria de fundamento para a aplicação de qualquer sanção e depois há aqui uma série de dados e de informações do foro pessoal que também são expostas desnecessariamente. Portanto, feedback sim, com frequência sim, mas com algumas cautelas também naquilo que é transmitido ao próprio denunciante. Muito bem. E eu agora passava a palavra a quem nos está a ver e a ouvir, para saber se efetivamente alguém terá alguma pergunta que queira colocar a algum dos oradores e deixar totalmente à vontade para o efeito. Eu peço desculpa, como estou aqui a partilhar o ecrã, não consigo perceber se no nosso chat estará alguma pergunta que tenha sido colocada. Creio que não. Penso que não temos aqui nenhuma questão, nem no chat, nem via virtual. Esperemos que seja sinal de que ficou tudo Exatamente, ficaram muito devidamente esclarecido. esclarecidos, mas sem prejuízo de agora ser aqui repensado algumas das questões que aqui colocámos, alguns desafios, também nos colocaremos à disposição para o esclarecimento de alguma dúvida ou alguma questão que tenha ficado menos esclarecida via e-mail. Deixamos os nossos contactos para esse efeito. Exatamente. Portanto, resta-me apenas agradecer uma vez mais a presença da doutora Tânia e do Dr. Gonçalo e todo o contributo muito rico que trouxeram a esta mesa redonda e felicitar mais uma vez esta parceria da Incentia com a DCM Littler e este conjunto de sessões destas mesas redondas que efetivamente são de uma importância fundamental, porque estes temas são, além de estarem muito na vanguarda daquilo que é o dia-a-dia das empresas, são temas que até agora não percebemos ainda muito bem a sua aplicabilidade prática, os desafios que representam e vão certamente continuar a suscitar mais desafios e cá estaremos para tentar dar as melhores respostas. Portanto, agradeço a todos muito a vossa participação e a todos os que nos estiveram a ver e, como o Dr. Gonçalo disse, qualquer dúvida que possa vir a surgir, estaremos todos à disposição para responder. Muito obrigada a todos e um bom dia. Muito obrigado pela atenção, muito bom dia. Obrigado. Bom dia, obrigado.